nossa gravação. Bem-vindo, Sérgio. Passo a palavra para ti. Obrigado. Boa noite a todos. Então, é sempre uma oportunidade imperdível falar sobre educação numa época em que essa questão social mostra que há uma carência, né? E eu queria começar dizendo que o fundamento da pedagogia Waldorf é a cosmovisão antroposófica. Essa é a base que norteia a proposta pedagógica. Agora, em relação à metodologia e didática, a base é a arte. Então, a arte, ela permeia a pedagogia Waldorf na sua forma de realização. Permeia completamente, em todos os níveis. Eu vou tentar hoje trazer um pouco dessa ideia que está por trás, como base da metodologia e didática, né? Como sendo a arte, mas vou entrar um pouco na questão do currículo, porque foi dali que veio a pergunta, né, para mim, quando eu fui convidado. Então, eu vou entrar um pouco também nesse currículo de arte para dar uma certa ideia. Para começar, eu queria levantar uma pergunta fundamental, que é: por que educamos? A resposta dessa pergunta é o motivo do nosso trabalho, né? Mas não só dos professores, dos pais também, né? De qualquer adulto. Por que educamos? Acontece que, para entender essa resposta, a gente tem que lembrar que o ser humano, quando chega no mundo, ele tem um aspecto físico, né? Seu corpo, sua corporalidade, e tem o aspecto espiritual, né? E o processo de encontro desses dois aspectos do ser humano, ele não acontece na concepção totalmente. Ele começa na concepção. E dali, pela gestação e depois do nascimento, esse processo continua acontecendo de ligação do espiritual com o corpo, vamos dizer, do aspecto anímico espiritual do ser humano com o corpo físico, né? E o etérico que dá a vida para esse corpo. Essa ligação, ela vai cada vez se estreitando mais, mesmo depois do nascimento. E a educação, ela é necessária porque essa relação, ela vai se dar melhor ou pior conforme essa criança tiver a oportunidade de ser acompanhada por adultos. Na infância, quando a gente está ainda nos primeiros 7 anos de vida, no âmbito do jardim de infância, a criança está muito ligada a esse corpo físico, porque está acontecendo uma transformação fenomenal, muito grande,
nesses primeiros anos. Imagine que uma criança que nasceu quase ainda nem se mexe, nem olha direito ainda para as coisas. E depois ela vai se transformando e até, vamos dizer, completar esse primeiro ciclo de vida, que a gente sabe que em torno de 7 anos acontece algo que eu vou lembrar para vocês, né? Até os 7 anos acontece muita coisa, muita coisa. Organicamente, os órgãos estão se transformando, estão se formando, e ela fica finalmente em pé, né? Vem o falar, todo esse processo. Então, é muita coisa que acontece, e isso tudo está acontecendo justamente porque está havendo essa união do anímico espiritual com o corpo. No nascimento dos dentes definitivos, ou a troca dos dentes, né? Nós temos ali a revelação, a manifestação de que esse período passou por um fechamento. Esse período chegou a um estado de fechamento. O que significa isso? Que o nascimento dos dentes definitivos revelam que agora esses dentes são os dentes dessa criança, definitivamente. Então a gente pode pensar que os outros dentes eram provisórios, certo? Porque é verdade que nesses 7 anos, o corpo que essa criança recebe por hereditariedade do pai e da mãe, é provisório, de certa maneira, porque vai acontecer nesses 7 anos um processo de transformação de todo o corpo hereditário num corpo individualizado dessa criança. Todas as células do corpo são trocadas. E essa criança agora tem um corpo próprio. E os dentes definitivos são a revelação, é a última coisa, claro, porque também é a parte mais dura do corpo, que se torna definitivamente dela, da criança. Então, isso, para acontecer, necessita que haja uma força atuando nesse processo. E essa força, ou essas forças, elas, chegando nesse período mais ou menos de 7 anos, elas agora se voltam para estruturar uma outra coisa. Elas vão estruturar agora o pensar. A criança agora, com essas forças que antes estavam envolvidas com o processo de estruturação do corpo físico, ela vai estruturar o pensamento, o pensar, o processo de pensar. E é por isso que ela agora está madura, e claro que acontecem coisas fisiologicamente também, como o cérebro estar pronto para isso, mas ela agora está madura para ir para a escola. Né? Hoje a gente tem a escola também como jardim de infância, mas no jardim de infância, o que acontece lá, pelo menos na escola Waldorf, é uma espécie de reprodução de um lar, uma casa, onde a criança vai fazer esse processo de união do espiritual anímico com o corpo através da imitação de tudo que ele vê ao redor.
E tudo que tem ao redor é parte de um todo, que ele não tem um pensamento acordado. O pensamento dele também está voltado para essa formação do corpo. Os sentimentos dele estão envolvidos com esse processo. A vontade dele está totalmente envolvida nesse processo. Então, a criança tem um pensamento sonhador. Ela está envolvida nesse processo. Então, a educação no jardim de infância é o professor ser um exemplo de pessoa para ser imitada. E ela fazer as coisas que precisam ser feitas numa vida, numa casa, para a criança saber que o mundo é cheio dessas atividades e aí é nesse mundo que ela está chegando. Quando essas forças se liberam para estruturar o pensamento, a criança pode ir para a escola. E aí, nós temos um processo muito mais intenso do que a gente pode chamar de educação e ensino. Né? O ensino passa a ser agora um elemento a mais. No jardim de infância, a gente não ensina, a criança aprende. Uma coisa assim, sabe? Ela vai atrás, ela imita, né? Quando a gente entra no ensino fundamental, esse novo ciclo que começa é agora com esse pensar acordado, que já começa a relacionar as coisas, né? Então, essa junção do anímico espiritual com o corpo, ele agora se manifesta como a ligação entre o pensar e o querer, a vontade. Nós sabemos que essa ligação do pensar com a vontade, ela não é uma coisa óbvia, não é uma coisa que está sempre, mesmo como adulto, a gente conhece o fato de eu pensar uma coisa e fazer outra. Ou querer fazer no pensar e não conseguir realizar. Ou então, fazer algo sem pensar. E depois eu me arrependo. Então, essa relação do pensar com o fazer, ela começa aqui, no início do ensino fundamental. E é aí, nesse processo do ensino fundamental, desses mais 7 anos de vida, que a gente tem que se preocupar com essa ligação. Essa ligação, ela precisa ser cuidada para que ela aconteça corretamente. Porque vai depender desse processo o caráter, até moral e ético dessa pessoa. Vai afetar o seu caráter. Essa relação do pensar com a vontade, ela precisa ser corretamente feita para que a personalidade, o caráter, principalmente, dessa pessoa possa se desenvolver sadiamente dentro de uma moral e uma ética. E eu agora estou falando não de uma questão de
moral estabelecida socialmente, mas eu estou falando de algo que tem a ver com a verdadeira relação do indivíduo com o próximo, com o outro, porque além de mim, fora é o outro. E essa relação, que tem a ver com a relação com o mundo, com o que eu faço para o outro, ela depende desse caráter. E esse outro se estende ao mundo também, aos animais, às plantas, aos minerais, toda a ecologia, toda a natureza, ela depende da minha relação, do meu pensar com a minha vontade. Isso é porque nós, como educadores, não falo só professores, falo também pais, qualquer adulto que está se relacionando com jovem ou criança, está participando de um processo agora na vida dessa criança, que é, na verdade, uma continuação de algo que começou antes do nascimento. O ser humano, para nascer no mundo, ele passa por um processo. Então, eu estou agora falando da tal cosmovisão antroposófica, a visão de ser humano e de mundo que eu mencionei, que é a base da pedagogia Waldorf. Então, como professor, eu tenho que considerar que, com essa visão, esse ser humano, ele veio do mundo espiritual, ele veio de um processo que aconteceu antes de nascer. E esse processo foi compartilhado, ajudado por seres espirituais. E também por outras relações. E tem até a ver com outras vidas passadas. Então, essa criança que está vindo ao mundo e que está, vamos dizer assim, compartilhando a sua vida conosco, ela está trazendo uma bagagem que ela não tem consciência, mas que tem a ver com certos propósitos, tem a ver com um destino que que foi trabalhado antes do nascimento. E nós agora estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho. E, além disso ser uma responsabilidade bem grande, ela também implica em que nós, pais, amigos, professores dessa criança, estamos também no destino dessa criança. Então, agora eu faço parte desse destino que continua. Bom, isso indica que se essa ligação do pensar com a vontade, dentro desse contexto que eu acabei de descrever, é real, então isso implica na ideia de que conhecimento que eu vou dar na escola, aprender a ler e a escrever, fazer contas, estudar história, geografia, matemática, química, física, etc., etc., é parte do processo, mas não é o principal.
tudo isso são meios de poder acontecer essa realização do pensar com a vontade, que vai ajudar na realização do destino dessa criança e desse jovem que vai ser um adulto. Então, a disciplina, a matéria, é um meio pelo qual eu vou ter um assunto com essa criança. Eu quero mostrar o mundo para ela. Ela quer conhecer o mundo. Então, nós temos um interesse comum. E essa é a nossa conversa. Só que mostrar o mundo para uma criança significa ajudá-la no seu processo encarnatório e na sua realização, para que ela consiga, inclusive, descobrir nessa vida o sentido da vida para ela. Porque ela vai se tornar cada vez mais consciente de si, e se ela não descobre, não pressente, não tem uma sensação de que ela tem um sentido na vida, ela vai ter uma tristeza. Então, a disciplina é um meio. Bom, sendo assim, eu preciso pensar como que, através das disciplinas, através desse meio, através das matérias, eu posso ajudar a acontecer essa ligação correta entre o pensar e a vontade. Porque disso depende o desenvolvimento das faculdades humanas dessa criança. E nós, então, estamos agora ensinando não para ter conhecimento, mas para ter capacidades. Claro que o conhecimento é consequência desse processo. Então, como que a gente pode, então, ajudar a fazer isso? A gente precisa ajudá-la a ter um pensamento vivo. Esse pensamento que vai se ligar cada vez mais com sua vontade, com seu querer, ele precisa ser um pensamento vivo. Ele precisa ter conceitos vivos. Vocês podem perguntar, bom, o que é um conceito vivo, né? Conceito vivo que tem a ver com a vida e que tem a ver com o ser humano. Daí vocês vão me perguntar, pô, mas todo conceito tem a ver com a vida e com o ser humano, de alguma forma, né? Mais ou menos. Porque, por exemplo, uma concepção de que uma instituição ou um país, uma empresa, precisa, por exemplo, sempre estar em crescimento, como é uma concepção muito comum hoje, que um país tem que estar sempre em crescimento, é uma concepção que não tem ligação real com a vida. Porque tudo na vida tem um limite de crescimento. E no planeta Terra, tudo tem um limite de crescimento. Na natureza inteira. Então, ter o conceito de que uma empresa ou um país tem que estar sempre em crescimento é uma ideia doentia que não tem a ver realmente com a vida. Outro exemplo é um conceito de que eu posso ter
todos os bens que eu preciso para o meu prazer, sem considerar as consequências que isso pode trazer para as outras pessoas, é um conceito que não tem a ver com o ser humano. Tem vários, vocês vão procurar, vocês vão ver que tem muitos conceitos que não têm a ver com a realidade da vida. Estão desconectados. Então, aí vem a pergunta: como chegamos então a fazer isso? Ajudar a criança a formar conceitos vivos, que são abertos, que podem crescer com ela na medida em que ela vai crescendo também. A gente pode ajudá-lo, ajudar a criar esses conceitos vivos, trabalhando com o processo de ensino de maneira que eu esteja, vamos dizer assim, solicitando a criança, o ser da criança, como um todo, não só a cabeça. Nós precisamos criar conceitos a partir do sentir e do querer, não só da cabeça. Inclusive, o processo é ao contrário. Ele parte da vontade, do sentir, para depois chegar na cabeça. Mas se eu consigo trabalhar o ensino de maneira que eu consigo solicitar o ser humano como um todo, eu já estou ajudando essa criança a ter conceitos vivos. Porque ele já vem com uma relação de integralidade. Essa relação de integralidade e esses conceitos vivos vão ajudar nessa conexão do pensar com querer que eu falei lá no começo, de tal maneira que esse jovem, quando se tornar um adulto, ele tende a ter interesse pelo mundo e pelas pessoas, logicamente. Porque ele construiu um conhecimento dentro de uma relação viva com a vida, com o mundo. E agora aí que entra a arte na história. Solicitar o ser humano como um todo, a partir do querer, da vontade e do sentir, exige um processo artístico na aquisição de conhecimento. E esse processo artístico significa, por exemplo, que as coisas que a criança vai ter que aprender nesta vida, ela possa reconhecer em imagens. Imagem é uma coisa completa, né? Tem uma frase super batida que é: uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? É uma frase do filósofo chinês Confúcio, mas hoje ela, inclusive, ela é só pensada em relação à imagem visual, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas a imagem ela não necessariamente precisa ser visual.
né? E de qualquer maneira, essa frase indica que a imagem, ela contém muito mais coisa do que uma porção de explicações. Às vezes a gente explica muito, 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 e mesmo assim ainda não consegue traduzir aquilo que às vezes uma imagem já traduz imediatamente. Se a gente fala em imagem visual, isso é muito fácil de compreender, porque se eu pego aqui o nosso aparelho e tiro a câmera ou, de repente, dá um pane no meu vídeo, eu tenho que ficar explicando para vocês alguma coisa, imagina quantas palavras, né, eu vou ter que usar para explicar tudo que eu quero mostrar aqui atrás, ou enfim. Aí eu abro a câmera, de repente tem lá a imagem, uma foto, pronto, todo mundo já viu, já resolveu. Mas isso é a imagem visual. Mas eu tenho a imagem também, que inclusive hoje está sendo um problema, porque nós estamos com um bombardeio de imagem visual em tudo que é lugar, e nós estamos com uma dificuldade de criar imagens interiores. E essas imagens interiores, elas precisam acontecer, porque não só eu tenho a visão do todo, mas eu estou fazendo um exercício da minha vontade quando eu estou construindo uma imagem interior. Se eu passo um filme para vocês, vocês vão ficar inativos durante o filme. Vocês vão pegar tudo pelas imagens visuais. Se eu, em vez de passar um filme, eu conto uma história, vocês têm que produzir as imagens internamente. E isso hoje está ficando tão difícil que os jovens ou as crianças estão com dificuldade de formar imagem. Consequentemente, dificuldade de ouvir uma história. Ou ficar muito tempo ouvindo uma história. Tem que ser uma história muito curtinha. Então, uma imagem... uma imagem não visual é a poesia, por exemplo. A poesia, ela, poderia dizer assim, diz muita coisa com poucas palavras, porque ela traduz uma imagem. É ao contrário de certos discursos que a gente ouve por aí, que tem muita palavra e pouco conteúdo, né? E a poesia é ao contrário. Eu vou ler para vocês uma poesia bem curtinha, que é para criança. É da Cecília Meirelles. O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde, mas o eco só responde: onde? Onde? O menino também lhe pede: eco, vem passear comigo. Mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer: migo, migo. Uma imagem. O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde, mas o eco só responde: onde, 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 onde. O menino também lhe pede: eco, vem passear comigo, mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer: migo, 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 migo. Quase toda criança ama gritar para um eco, né? Vai numa pedreira, vai em algum lugar, numa montanha, e quando ele descobre que tem o eco, aí fica gritando, gritando, eco, eco, né? E essa poesia, ela é uma imagem.
Quando eu trago uma imagem dessa para uma criança pequena, que está lá no primeiro ano, ela vai achar muito, ela vai vibrar, porque ela sabe o que é que essa poesia está falando. Ela sabe. Quando ela chegar lá no 6º ano, que ela já tiver com 12 anos, ela vai ter uma aula de acústica na aula de física. E aí o professor vai falar sobre o eco, vai talvez até levar em algum lugar e vai explicar o que é o eco, por que acontece isso. E essa criança, ela tem essa imagem dentro dela, dessa poesia, por exemplo, e isso, mesmo que não totalmente consciente, vem à tona. E às vezes vem conscientemente. Então, vejam, ela foi alimentada com uma imagem. Quando essa imagem ela é retomada, isso traz uma espécie de potencialização do aprendizado e potencialização da minha relação, do meu sentir com esse aprendizado. Ou seja, eu estou agora, de novo, levando o aprendizado da acústica do 6º ano, através do meu sentir, para a cabeça. E agora eu entendi como é que funciona o eco. Mas entrou por aqui. Então, ela vai estar com um conceito bem mais preenchido de vida. Bom, antes de eu entrar no currículo, como eu já estou entrando um pouquinho, eu queria falar aqui também, como eu falei antes, tudo no processo metodológico, didático, na pedagogia Waldorf, tem a ver com arte. Tudo. Aí a gente pode ver que tem várias formas de pensar a arte. A própria aula, na hora que o professor está lá na frente, deveria ser pensada como um processo artístico. Porque o que acontece no processo artístico? Eu começo algo artisticamente com uma certa intenção. Na hora que eu começo o trabalho, aquilo que eu fiz começa a me mostrar outras coisas. E se eu não fizer uma relação daquilo que era a minha intenção com aquilo que está aparecendo, ou eu vou desistir do trabalho, né? Ou eu vou matar o processo artístico que está exigindo de mim uma flexibilização da minha intenção inicial. Qualquer artista sabe disso, que no processo ele vai se transformando, a própria intenção inicial pode se transformar. E na aula, o professor sabe muito bem que, se ele não fizer isso, ele perde a turma. Ele tem que saber o que está acontecendo. E aí, mesmo sem pensar muito, ele já automaticamente vai mudando a direção da sua apresentação, da sua aula. Então, isso também já é um processo artístico, né? Mas tem N formas. Então, por exemplo, o processo de alfabetização, eu não vou poder entrar nisso agora, né? Eu até tinha pensado em fazer um pouquinho aqui nesse quadro, por isso que eu botei aqui, mas eu estou vendo a hora, também a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Mas pelo meu cálculo, eu tinha a ideia de fazer 1h e pouco, então eu acho que eu vou ter que pular um pouquinho algumas coisas, mas vocês sabem que o processo de alfabetização, por exemplo, quando na escola Waldorf se introduz as letras, né, ele é feito através de uma imagem, né, que depois ela se transforma na letra.
Não sei se eu estou falando grego para alguém, mas vamos rapidinho só fazer uma coisa aqui, por exemplo. Ó. Eu tenho aqui um morro, né? Tem um morro, posso fazer árvores aqui, depois com outra cor. E aqui eu tenho uma caverna, por exemplo, né? Tá bem fuleiro o meu desenho, lógico, mas posso enfeitar um pouquinho e tal, fazer vegetação, né? Aí eu posso contar uma história e, de repente, dessa boca da caverna, eu faço surgir a letra C, de caverna. Então, a criança já entrou um pouco nessa imagem, dessa ideia. Talvez o professor contou uma história sobre isso, né? E aí, a letra C, ela não cai assim abstratamente. É lógico que tu não vai fazer isso com todas as letras. Isso é um processo de introdução. Mas tu, fazendo esse processo de introdução, depois tem 1000 formas de tu criativamente ir introduzindo as outras letras, porque dentro da ideia de sempre trabalhar com o todo, no processo de alfabetização, também a gente faz isso. A gente começa com uma palavra inteira, e a criança às vezes nem entende muito bem por que aquela palavra significa aquilo, né? Mas ela sabe o que é a palavra, só que por que aquelas letras estão lá, ela não entendeu ainda, mas não faz mal. Ela começa com a palavra. Depois tu vai relacionando com outras palavras, todas que começam com o C, por exemplo. E aí tu começa a fazer todo um caminho e depois tu vai juntando as outras palavras e ela, das palavras, ela vai também tirar as outras letras. Enfim, tem 1000 formas de fazer isso, não vou me aprofundar, né? Mas essa ideia da imagem do todo, ela também tem a ver com esse processo pedagógico. Então, essa é mais uma forma, né? Depois as crianças vão desenhar, vão pintar, vão fazer várias coisas dentro. Só que tem o que é artístico em toda a concepção pedagógica, metodológica, e tem também as aulas de arte. Então, aí já é um aprofundamento, uma espécie de separação, né? E eu queria trazer só rapidamente um pouco o que significa, por exemplo, quando uma criança faz uma atividade artística que tem a ver com o plástico pictórico, a modelagem, a escultura, o desenho, a pintura, todas essas artes que têm a ver com o plástico pictórico, né? Quando a criança pratica essa arte, ela tem a sensação de que as suas mãos vão além dela. E que, através desse processo, de fazer com que suas mãos modelem a matéria, modifiquem a matéria, ela também tem a sensação de que a matéria se relaciona com ela. Então, é como que, mesmo sem pensar nisso, inconscientemente, ela tem uma sensação de uma relação com o mundo muito viva. E é uma sensação de que ela é maior do que ela é. Ela tem a sensação de que ela cresce para o mundo. E o mundo penetra nela através de uma atividade artística. Se eu falo agora de artes como música, é uma característica diferente. Então, tudo que tem a ver com poesia e música, melodia,
dança, teatro, todas essas artes poético-musicais, vamos dizer assim, elas têm uma qualidade já diferente, que tem a ver com o fato de que, quando eu estou cantando ou estou tocando um instrumento, ou mesmo declamando uma poesia, eu tenho uma sensação de que algo mais do que eu fala através de mim. Algo que eu nem sei se sou eu mesmo, mas que eu sei que sou eu, só que é um eu superior, vamos dizer assim. Dá para entender? A pessoa que faz música, ela tem uma sensação de que ela é maior do que ela se dá conta ou ela concebe. E que esse maior tem a ver com algo superior, que parece que se torna presente nessa atividade. E se ela pressente isso, esse cantar passa a ser um pouco mais sério, né? Por exemplo, se tu trabalha no ensino médio com coral, aí o cantar se une com o cantar dos colegas e aquilo se torna quase uma missa, é quase uma cerimônia. Eu tive a oportunidade de conviver com o coral da escola, porque a minha sala de aula é do lado da sala de música. Então, eu de vez em quando eu ia visitar ali, né? E às vezes eu entrava bem quietinho para não atrapalhar, e eles nem me viam. De tão compenetrado que eles estavam, parece que tem uma voz falando através de mim, é uma sensação assim, né? Então, esse cantar, esse poético musical, ele tem a ver com esse aspecto social também. E é como se agora a minha relação com o mundo é como que permitir que o espiritual se revele no mundo. Bom, se esse processo de trabalhar artisticamente, reconhecer o belo, né? Que é um mundo vasto aí, eu não vou conseguir entrar nisso detalhadamente, eu vou dar agora, daqui a pouquinho, eu vou entrar no currículo e aí a gente vai poder ter uma noção de algumas coisas ligadas a isso. Mas se a gente consegue alimentar a criança no segundo setênio, né, especialmente, com arte, de forma que ela tenha essa relação do pensar com a vontade, nutrida pela beleza, nós temos uma pouca propensão de, quando chegar na adolescência, esse jovem ser muito envolvido pelo erotismo. Esse alimento da arte, principalmente no segundo setênio relacionado à beleza, né? Ele vai dar um alimento que, juntado ao que deveria ser o alimento principal, além da arte, no ensino médio, que é o interesse pelo mundo, no ensino médio começa uma participação mais efetiva no mundo, juntado esse interesse pelo mundo que o professor precisa despertar nesse jovem, precisa provocar, mostrando que existem enigmas através das ciências, né? E claro que a arte também, mas juntando esse alimento do belo com esse interesse pelo mundo,
nós teremos um jovem muito mais preocupado com a questão social, preocupado com desenvolvimento da saúde, da arte, enfim, da verdade. Bom, eu vou, para entrar um pouco no currículo, só para dar uma espécie de panorama, como que isso, além desses aspectos que eu falei, deixa eu até completar, que na escola o aluno e o professor estão sempre envolvidos com poesia, né? Declamação, teatro, todos os anos fazem teatros menores, outras turmas fazem teatros maiores, né? Trabalhos manuais, artes aplicadas, música, o tempo todo, tudo tem. Aí aprende uma matéria, ele vai desenhar, ele vai tentar escrever sobre aquilo. Então, é o tempo todo produção artística. O tempo todo produção artística. Mas existem as aulas de arte, então eu vou entrar um pouco agora nesse campo. Eu vou compartilhar a tela aqui com uma apresentação, vamos ver se dá tudo certo aqui, para não ficar... Ué, será que eu não deixei aberto? Deixa eu voltar lá. Tá aí. Tá todo mundo vendo? Sim, Sérgio, estamos vendo perfeitamente. Tá bom. E me ouvindo também? Sim. Tá. Então, uma coisa importante a dizer dentro do processo da escola é que existem alguns momentos de grandes mudanças, né? Então, eu não vou poder trabalhar todo detalhadamente o currículo, mas a partir do 6º ano acontece uma mudança muito importante, porque com 12 anos, mais ou menos, a criança chega num estágio de relação com o mundo muito mais de consciência, e isso significa que agora ela necessita se relacionar com os fenômenos naturais. E isso significa que os efeitos das coisas, dos fenômenos, têm algumas causas e ela quer relacionar essas causas e esses efeitos. Ela começa a estudar, por exemplo, né, no caso do currículo, a física, né, começa a ter outras disciplinas diferentes, como astronomia, enfim. E nas artes, o desenho, que até então tinha sido trabalhado só pelo professor de matéria ou professor de classe, relacionado sempre aos ensinamentos das épocas, agora pode ter agora uma aula de desenho já com um outro professor que vai trabalhar algo mais relacionado a essa questão da causa e efeito. Então, por exemplo, esse desenho, que é um estudo de luz e sombra, ele passa a ter uma relação com essas crianças no sentido de que, dependendo de onde vem a luz, eu tenho uma consequência na sombra, né? Eu acho que eu não estou conseguindo andar. Vamos ver aqui se eu olho aqui no... Eu não estou Sérgio, conseguindo... você tem Eu não que estou ir no conseguindo. próprio arquivo, né? No PowerPoint que está aberto.
Isso, agora passou. Tá, Passou. então deixa eu ver aqui. Tá, então, aqui são várias opções. Na verdade, esse aí era o primeiro desenho que eu já tinha pulado, que é um primeiro estudo de luz e sombra sem a sombra projetada ainda, só como que a luz e a sombra revelam a forma. Isso também é um mistério para eles, né? Como que é a sombra e a luz que acabam mostrando que isso é uma esfera, né? E aí, então, a gente começa a fazer um processo de estudo desse. E aí, claro, cada criança faz um pouco diferente, o professor orienta para não, nesse caso, não fazer contorno, porque nesse caso o importante é que a luz mostre o limite de um lado e a sombra mostre o limite do outro, né? E aí entram outras formas, objetos, e cada um vai depender da posição da luz, a sombra vai ficar mais comprida ou mais curta, e assim eles vão depois fazendo outros exercícios, como que uma forma da sombra se deforma quando ela pega num corpo que tem uma forma arredondada, por exemplo, como uma esfera, né? É diferente quando ela corre no plano, e todos esses efeitos, então, vão sendo trabalhados no sexto ano, e aqui no caso já é uma gamela, que pode até ser usado, a gamela que foi feita por eles mesmos, na artes aplicadas, dependendo do professor, né? E a mesma coisa aqui, só que aqui tem já uma coisa nova, que agora tem uma sombra fora, projetada no chão, mas tem uma sombra dentro. E aí esse côncavo e convexo começa tudo a se tornar. Então, é quase um milagre que eles conseguem, num papel plano, né, revelar a forma tridimensional a partir da luz e da sombra, né? Isso só como um exemplo de uma disciplina que tem relação com a arte, mas também tem relação com o que está acontecendo com eles, que agora precisam ter essa revelação dos fenômenos com suas causas e consequências. Eu vou mostrar só algumas disciplinas, algumas coisas, mas eles estão fazendo outras coisas paralelas, como eu falei, artes aplicadas, trabalhos manuais, não vai dar para eu ficar falando sobre isso, senão a gente não vai passar das 10 aqui. Aqui já no sétimo ano entra um outro elemento importante, e aí no desenho, por exemplo, é importante que eles comecem agora não só perceber a tridimensionalidade, mas perceber que essa profundidade, ela depende do teu ponto de vista, né? Agora não é mais a luz que muda, mas é o ponto de vista que muda, né? Então, conforme eu olho uma construção, no caso aí são as salas de aula da nossa escola, né? Eles têm que se dar conta de que para representar a escola com essa profundidade, eu tenho que obedecer certas regras, como, por exemplo, tudo que é mais perto é maior, tudo que é mais longe é menor. Isso criam linhas que não são retas, ou melhor, não são horizontais, são diagonais ou coisa assim. Isso tem a ver, no sétimo ano, com também um processo antropológico, vamos dizer assim, que é o fato de que, nessa idade, eles também começam a ter uma espécie de ponto de vista próprio. Eles começam a ver o mundo também a partir do seu ponto de vista. E a perspectiva, ela vai mostrar isso. Conforme o ponto de vista, eu vou ter um ponto de fuga diferente, né? Então, a arte de revelar essa profundidade, e isso depois vai, vai
Eles têm que fazer um esforço tremendo para representar essas coisas, porque ao olhar deles isso era tudo reto. Aí, quando vai botar no papel, essa horizontalidade das coisas ou não funciona. Então, é bem difícil. E aí isso vai passando depois para outras etapas, onde eles depois têm que inventar algo, criar um lugar, porque aquele foi de observação, agora eles têm que criar um, um ambiente a partir dessas regras que eles descobriram, claro, junto com o professor, que são regras de perspectiva linear, que tem um ponto de fuga, que fica lá na linha do horizonte, e que a partir daquele ponto de fuga, as horizontais vão seguir a partir dali. E eles começam a descobrir como representar, como inventar algo a partir dessas regras. Então, é como se eles tivessem agora o domínio sobre algo que antes eles tiveram que se submeter ao domínio daquelas regras que eles tinham visto lá fora, lá no desenho de observação. Agora, eles fazem o processo inverso. Eles definem o ponto de vista, e aí eles põem a linha do horizonte ou mais em cima ou mais embaixo, e eles definem a cena, a paisagem. Aqui, por exemplo, vocês vão ver que o ponto de vista é um pouquinho mais alto, a linha do horizonte já é mais em cima do que o meio da folha. E aqui, agora, é um estudo do mesmo elemento, mesma perspectiva, só que com ponto de fuga central, onde eles agora têm que imaginar dentro de um espaço. Como é que funciona agora quando eu tenho um ponto central para desenvolver um desenho de perspectiva dentro de um ambiente? Então, aí eles entram num estudo. Eu sempre, quando eu dava essa disciplina, eu falava para eles: aproveitem que vocês podem botar tudo que vocês gostariam nesse quarto ou nessa sala de vocês, porque é a sala ideal, é o quarto ideal. E aí eles ficavam inventando coisas, e às vezes até coisas que eles nem davam conta de fazer. Eu tenho muita coisa para mostrar. Eu queria combinar com vocês. São 15 para as 9. Até que horas vocês acham que eu vou poder ir, para eu poder ver se eu me estendo um pouquinho mais ou menos? Como é que é? Fernanda, o que tu acha? Sérgio, a gente ainda está com 31 pessoas na sala. Normalmente as palestras ficam em torno de 1h30, assim, né? Eu acho que Tá. Se a gente começou, o horário oficial era 7h30, mas a gente começou um pouquinho mais tarde, mas vamos dizer assim, já fez 1 hora. Se eu levar mais 15 minutos, pelo menos, tá bom. acho que sim. Tá. E aí ainda a gente pode depois responder umas perguntas, né? Uhum. Tá. Então eu vou seguir aqui. Mais alguns exemplos desse processo e ele se posicionar diante do mundo. 7º ano. No 8º ano, eu infelizmente não tenho fotos aqui de um processo que a gente muitas vezes faz com eles, que é as atmosferas terrestres no amanhecer, depois no entardecer. Nesse caso, eu só tenho atmosfera noturna. E aí, além da atmosfera noturna, eles estão aplicando também o conhecimento do 7º ano, da perspectiva, e, ao mesmo tempo, do 6º ano, que é da luz e sombra. Então, aí, no 8º ano, a gente inclui tudo, né? E eles, de certa maneira, se realizam também em desenvolver um ambiente onde eles podem também criar o espaço conforme eles acham que deveriam, e, ao mesmo tempo, correspondendo a uma certa realidade, porque eles usam aí as regras da perspectiva, e isso ajuda eles a fazer de um jeito que eu posso realmente ver aquela casa está sendo vista de baixo, a outra está sendo vista de cima, a linha do horizonte está no meio, né? Então, são experiências. No caso, essa menina fez os balões, né? Como
E aí a regra desse exercício é que eles têm que ter a linha do horizonte no meio para poder fazer construções acima e abaixo da linha do horizonte e no meio. E com isso eles então podem experimentar todas as características de quando eu olho mais de cima ou mais de baixo, né? Isso é um trabalho feito com desenho, com grafite e pintado com aquarela, num processo que é meio quase pintura em camada, mas não chega a ser assim uma pintura em camadas, conforme manda o figurino. Então, Bom, eu estou dando só uma pincelada, depois se vocês quiserem perguntar coisas, vocês perguntem, mas aqui eu já estou indo para o 9º ano. No 9º ano, a gente faz várias coisas, né? Lógico. Também nos outros anos faz. Eu estou pegando um exemplo de cada, ou às vezes vai ter 2, talvez, não me lembro mais. No 9º vai ter mais de um. Aqui, observem, é luz e sombra, como no 6º ano. Só que agora, eles já têm uma capacidade de perceber que luz e sombra não é só preto e branco. E é justamente aí que mora a importância desse exercício. Luz e sombra é muito mais cheio de detalhes, é muito mais cheio de diferenças. As sombras são várias tonalidades de sombras. Cada face desse icosaedro, ela é pintada num tom de cinza diferente. A sombra que está na mesa, ela não é uma sombra tão desenhadinha como aquela que eles tiveram no 6º ano. A luz que bate nas outras faces também não é toda ela igual, é uma parte mais clara, outra mais escura. E isso tem a ver com uma necessidade que no 9º ano eles agora entram numa crise, porque eles têm um processo de adolescência que começa marcadamente aí, e eles começam a ter uma consciência de julgamento das coisas. Eles começam a julgar as coisas, como é a característica do ensino médio, como é a característica do 3º setênio. Eles querem discernir, eles querem também reconhecer as facetas do bem e do mal, do bom e do ruim, da personalidade da pessoa. Só que eles ainda estão imaturos para esse julgamento. Então, acontece um processo que eles geralmente ou eles endeusam ou eles cortam a cabeça, né? É preto e branco. No julgamento, eles ainda não conseguem fazer aquele julgamento que percebe as nuances, que percebe os intermediários. Então, esse processo de trabalhar com a luz e sombra, agora de uma forma onde eles têm que ver que não é tudo só preto e só branco, também é um processo terapêutico. E eles não estão, a gente não está falando sobre isso com eles, mas eles estão, como eu falei, eles estão bebendo isso através do seu processo de fazer e, claro, do sentir. Eles sofrem quando não dá certo, eles percebem que aquela tonalidade não ficou boa, que, outra coisa, aqui eles têm que fazer com que o icosaedro pareça um volume, um sólido, né, que tem tridimensionalidade. E isso é um desenho, né, de 2 planos, né? Então, eles sofrem, eles querem, alguns ficam com raiva quando não dá certo, então eles estão mexidos nisso, eles estão empenhados, né? Aqui é o mesmo exercício, só que aqui já é com um grafite,
Aí é mais detalhado ainda, mais exigente ainda, e agora eles têm que também representar não só as sombras, e agora não é só uma sombra, são várias sombras, porque está num lugar aberto. E aí a luz pega numa faceta daquela ali do icosaedro e dá um pequeno reflexo na sombra. E esse pequeno reflexo muda a sombra dentro dela. Isso é uma novidade incrível. A sombra tem várias tonalidades, né? E aí eles podem vivenciar e viver com essa questão de que nem tudo é preto e branco. Aqui já a esfera, mas olha a diferença dessa esfera para aquela esfera do sexto ano, né? Aqui eu tenho luz dentro da sombra, porque é o reflexo da mesa que iluminou a sombra. E eles têm que estar tão atentos para perceber isso, que é mais um outro elemento da arte que ela faz com que eu saia de mim para me relacionar com o mundo de uma forma muito mais intensa. E isso no ensino médio, por exemplo, é fundamental. Então, vários exercícios com várias sombras, uns mais detalhados, outros menos. E aqui é um estudo de plantas, que agora eles também vão fazer de observação. E esse exercício de observação, ele já entra agora com um elemento artístico um pouco mais livre. E, nesse caso, foi um exercício para depois trabalhar com a técnica. Então, esse exercício já é uma técnica de desenho em papel craft, com carvão e giz branco. Depois eles tiveram que transformar isso numa versão preto e branco para depois fazer uma xilogravura. Então, essa xilogravura é um elemento muito técnico. Eu não tenho aqui as xilogravuras, mas isso aí é o estudo para fazer a xilogravura, a partir daquele desenho anterior. Então, aqui entra no ensino médio uma relação do técnico com a beleza. De novo, eu estou unindo tudo. Eu estou unindo as coisas para eles terem esse pensar vivo. Então, e para o ensino médio é muito importante a técnica, porque se ele tira com a goiva algo sem pensar direito, ou seja, se a sua ação não foi bem decidida pelo pensar, ele pode tirar uma coisa que nunca mais ele vai conseguir botar e aquilo ali vai ficar como um problema no trabalho. Então, isso é uma realidade que, em vez de eu ficar falando para ele, olha, as tuas ações têm consequências no mundo, se tu faz uma coisa, pode não ter conserto. Eu não preciso ficar falando isso. Eu boto ele a fazer uma xilogravura, ele vai aprender isso imediatamente. Claro que ele não vai também sair dali, né, fazendo tudo certo, mas ele está vivenciando com a alma, e aí ele vai ter esse aprendizado. Outro exemplo, observação, depois como que ela traduziu essa observação numa arte gráfica, para depois transformar numa xilogravura. E um último exemplo, então, olhar para as plantas, como é que elas são, como é que elas se organizam, né? E depois trabalhar isso artisticamente de uma forma, aqui já é uma versão preto e branco. Também no nono ano a gente trabalha com essa questão da luz e da sombra, por causa disso que eu acabei de explicar, do julgamento, de eles estarem passando por uma fase obscura, e eles começam a ter até algumas crianças, alguns jovens no nono ano têm até processos depressivos. E parece até que deveria ser ao contrário, que a gente deveria trabalhar com cores, mas não. A gente justamente leva eles para eles dominarem essa escuridão, para eles colocarem luz nessa escuridão. Então, eles têm que, através de uma técnica como essa, de riscadinho,
eles têm que ir concebendo essa relação entre a luz e a escuridão, que também é a relação da vida, né? Relação com a luz e a escuridão, não só do dia e da noite, mas da alma. E isso é concebido muito lentamente, porque eles têm que ir preenchendo essa escuridão com esses risquinhos. Eles são o Deus, nessa hora, que estão criando a luz e a escuridão, lentamente, produzindo aquilo ali, né? Então, isso dá uma força para eles. Mais um do 9º ano, porque eu tenho muito, porque eu tinha, né, esses arquivos. Mesma coisa dentro de uma caverna, né? Como é que eu posso fazer com que essa luz tenha uma revelação das formas dentro de uma caverna? É um pouco como eles estão. Então, é meio que mostrar, olha, tem uma luz no fim do túnel. E claro que aí entram muitas regras, né? Claro, olha como a sombra ela vai em direção oposta da onde vem a luz, né? Uma regra conhecida, mas tem que estar sempre lembrando isso. E aí a gente, de certa maneira, está falando a mesma coisa da vida, né? A sombra, quanto mais forte a luz, mais forte a sombra, né? Ou até poder pensar o contrário, quanto mais escuridão, é mais luz que eu vou poder encontrar. Bom, agora dando um pulo para o 10º ano, aqui é um processo de pintura a óleo, onde a técnica do óleo, ela agora vai exigir uma relação com a cor muito diferente. Lógico que com o 10º ano eu faço um trabalho com cor também, que não está aqui nessa minha apresentação, mas eu quis mostrar essa pintura a óleo porque é um estudo da história da arte, no caso é o Renascimento, só tem um desenho, uma pintura ali que eu botei que não é do Renascimento, mas esse aí no caso é o Renascimento, e eles precisam desenvolver a técnica e, ao mesmo tempo, eles vão conhecer a obra do Renascimento e, ao mesmo tempo, no caso do tema que eu optei, era o ser humano, que daqui para frente passa a ser cada vez mais uma figura importante no trabalho artístico, né? Agora, olhem, por exemplo, o trabalho dessa aluna, né, que está muito bem copiado, vamos dizer assim, né? Mas cada um, mesmo aqueles que têm dificuldade, eles conseguem trazer algo desse processo. Então, eu botei do lado, olha, esse aí, um aluno que tem muito mais dificuldade com a pintura. Mas, se eu olhar bem, ela captou essa imagem, de alguma forma. Porque a expressão é quase a mesma, né? E, sob certo ponto de vista, é uma obra mais modernista, mas ela tem uma expressividade muito forte, né? E agora eu vou mostrar de um aluno que tem uma dificuldade enorme com desenho e pintura. E olha o que ele fez. Se tu pensar no primeiro trabalho, tu vê, nossa, é uma diferença incrível, mas se eu pensar na seriedade da expressão dessa figura, da força que ela tem, eu acho que esse aluno também conseguiu, né? Então, assim, vocês vão ver. Claro, eu não. Gente, olha, a coisa mais difícil que tem é mostrar trabalho de aluno para os outros, porque no fim a gente quer mostrar tudo, para vocês terem uma noção mesmo do todo, sabe? É muita coisa boa, é muita coisa interessante. E se tu convive com eles fazendo isso aí, é de chorar, porque eles
eles começam a ter o drama de quererem ser o adulto que eles ainda não são, né? Então, é uma tentativa de fazer quase como aquele mestre lá, o Leonardo da Vinci, né? Aí, mas consegue isso, consegue isso. E aí a gente vê, ela já está ali, a Mona Lisa, né? Talvez menos um pouco que o outro, mas alguns alunos têm mais facilidade, né? Então, eles conseguem fazer os detalhes. Mas, por um lado, tem aqueles alunos que têm vontade de rasgar tudo, jogar fora, né? Ficam bravos comigo, né? Porque de alguma forma, eu tinha que ajudar, e é claro que eu ajudo, né? Por um lado, tem isso, mas, por outro lado, quando esse aluno, mesmo esse que sofreu, já tive muitos casos, consegue realizar, ele sai tão bem dessa aula, e depois, no final do ano, ou quando ele completa, eles me cumprimentam com aquele aperto de mão, como quem diz, muito obrigado, né, por ter me deixado fazer isso, né? É uma cópia, gente, mas no ensino médio, eu vejo que a cópia, ela tem uma característica muito interessante, que se a gente pensar na história, na Idade Média, quando tinham os mestres, era com essa idade que os aprendizes iam lá fazer cópia, para depois desenvolver a sua própria arte, né? E eles, nossa, eles se realizam muito. E a cópia dá uma segurança para eles, porque eles têm dificuldade de fazer algo, porque quando não fica bom, eles não conseguem admitir. Porque agora eles já têm um olhar crítico bem maior, eles estão julgando o seu próprio trabalho, né? Esse julgamento não é só para fora, é para dentro. E aí, se eles têm uma cópia, eles têm um apoio, onde aí o resultado pode aparecer. Eu vou agora passar rapidinho, porque o nosso tempo já está se esgotando, já se esgotou na verdade, mas eu só para não deixar vocês, porque eu quero mostrar no 12º ano, estudo é cópia, renascimento, várias versões. Ainda tem essa árvore que eu não vou entrar muito, isso é um processo de pintura em camadas, onde no 11º ano eles vão olhar a natureza, depois eles vão fazer essas árvores sem olhar. A gente vai estudar a natureza sempre a partir dos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. E eles precisam, com as cores, a gente faz outros exercícios só com cores, né? Mas depois, com as cores, eles precisam tentar trazer os 4 elementos para essa árvore, através de uma pintura que é feita em camadas. E aqui é o estudo da comparação entre a forma de desenhar do Renascimento, ou até da Idade Média, com o Barroco, né? Então, no caso, Dürer, e aqui é Rembrandt, né? Aí eles usam uma técnica lá de carvão, e aqui eles usam bico de pena, uma outra técnica, né? Eu não vou poder entrar nisso agora, que o tempo já passou. E agora, a última coisa, que é uma coisa que eu estou cada vez mais, assim, reconhecendo, identificando, aprendendo, porque para mim também o ensino médio é uma coisa nova ainda, é a importância do autorretrato. Então, depois, esse é um autorretrato onde eu faço com eles várias técnicas, né? Então, eles, aqui no caso é carvão, a mesma aluna depois com aquarela, né? Aqui também aqui é com grafite, e depois com serigrafia. É uma técnica já bem complicada de gravar tela, de imprimir em papel, e então eu só vou mostrar esses últimos e aí eu encerro para abrir para perguntas. Então esse aluno fez, aqui eu botei 3, botei esse desenho em carvão, botei esse com aquarela e esse com serigrafia, onde ele quis inventar uma coisa mais, até o cabelo dele ele inventou uma coisa
Então, eles também fazem, através desse desenho do autorretrato, uma transformação própria. Eles até fazem um pouco da transformação que eles desejam ali no trabalho. Então, aqui é com grafite e aqui é com serigrafia. E é com isso que eu acabei essa parte. Eu preciso só ler uma coisa para fechar. Pode ser? E aí eu abro para a pergunta. Dá tempo? É bem rápido. Eu vou ler um trechinho que o Steiner falou e que eu acho que tem a ver com essa relação desse caráter que a gente quer que eles desenvolvam a partir do nosso processo de educação artístico, né? E eu vou ler para vocês. Não se deve perguntar o que o ser humano necessita saber e conhecer em relação à ordem social estabelecida, mas sim que potencial existe no ser humano e o que pode nele se desenvolver. Não se deve perguntar o que o ser humano necessita saber e conhecer em relação à ordem social estabelecida, mas sim que potencial existe no ser humano e o que pode nele se desenvolver. Assim, será possível acrescentar sempre à ordem social forças renovadas, procedentes da geração em desenvolvimento. Dessa maneira, viverá sempre nesta ordem social aquilo que os indivíduos que nela ingressaram ou ingressam conseguem realizar. Dessa maneira, viverá sempre nesta ordem social aquilo que os indivíduos que nela ingressam conseguem realizar. Mas não se deve fazer desta nova geração aquilo que a ordem social existente dela deseja fazer. Essa frase final é enigmática. Mas não se deve fazer desta nova geração aquilo que a ordem social existente dela deseja fazer. Aí eu volto lá para o começo. Mas reconhecer em relação à ordem social o potencial que existe no ser humano e que pode nele se desenvolver. É isso que nós temos que olhar. O potencial que existe no ser humano. Eu sei que ficou um monte de coisa em aberto, provavelmente, mas agora não dá mais. Sérgio, eu queria te agradecer antes da gente abrir para perguntas. Só queria mostrar para o pessoal que na semana que vem, na próxima terça, a gente tem agendado um encontro com a Kátia Tavares e o Severino. Eles vão falar da vida desse, eu não sei pronunciar o nome dele, acho que é Janusz Korczak, o educador da República das Crianças. A gente espera vocês na próxima terça, nesse mesmo horário, e o link para o encontro no Zoom vai ficar ali no nosso Instagram e no WhatsApp, nas mídias. E relembrando aqui que na escola a gente está com 4 iniciativas vigentes, né? O pessoal do ensino infantil, trabalhando no Fios e Papos, trazendo as manualidades e fazendo as vendas. O pessoal eu não lembro agora qual que é a turma, mas o pessoal fazendo um leilão para apoiar a escola, o brechó do 8º ano e a rifa do 11º, né? Todas iniciativas que estão com perfis no Instagram para vocês acompanharem. E lembrando que a gente
deixa aqui os dados bancários, né, e as oportunidades para vocês contribuírem financeiramente. Então, volto a palavra para ti, Sérgio. Vou te dizer aqui o que apareceu no chat. A Ana Letícia disse que o seu trabalho é maravilhoso e te agradece por isso. A Daniela te diz que agradece também, dizendo que foi muito legal o encontro hoje. A Sandra, da mesma maneira, encontro maravilhoso. Sandra, a gente vai enviar, né, a divulgação desse encontro com a Cátia Severino ao longo da semana. A Fernanda Marchiori fala que a palestra foi linda e esclarecedora. E a Esmeralda também agradecendo, a Ana Paula. E aí, pessoal, eu deixo aqui aberta o microfone, a câmera, quem quiser abrir, para fazer os questionamentos para o Sérgio. Quem quiser também perguntar ali pelo chat, eu posso ir falando. A Federica está falando sobre os momentos da formação com novas percepções, né, que ela está revivendo isso hoje, grata pela oportunidade, obrigada pela tua presença também. Então, quem tiver vontade de abrir o microfone. Eu vou fazer uma pergunta, então. Para as crianças que estão ali nos primeiros anos do fundamental, né? Do primeiro até o quinto ano, eu senti um pouquinho... como a minha filha está no segundo ano, né? Eu fico pensando que eu queria entender um pouquinho mais disso. Eu fiquei maravilhada com essas possibilidades que vão se abrindo aí depois do sexto, que você trouxe essas imagens tão lindas aí dos alunos, ex-alunos. O foco com as crianças menores, então, seria trabalhar mais o que, Sérgio, assim, dentro dessa perspectiva da arte na pedagogia? Se a gente pensar na pintura, por exemplo, né? Bom, vamos lá já relacionar pintura e desenho dentro do currículo todo, desde o primeiro ano. Ele parte... Aliás, isso era uma coisa que eu deveria ter falado, mas como vocês viram, não dá tempo de falar tudo, né? Ele tem um processo dentro do currículo que vai dos aspectos mais arquetípicos, mais espirituais, vamos dizer assim, né? Do desenho e da cor. Então, primeiro eu vou falar isso, que vai desde uma coisa mais arquetípica até aquilo que a gente vai identificar como desenho e como cor, como forma e como cor no mundo presente, no mundo material, né? O currículo ele segue esse percurso. Então, por exemplo, no primeiro ano, as crianças vão pintar as cores. E a ideia é que elas possam fazer isso sem a figura, sem ser figurativo, por exemplo, como vivência da qualidade das cores, as qualidades das cores. Então, elas vão perceber essas cores, se o professor ajudar um pouco também, como seres que têm suas qualidades. A gente sabe que as cores têm suas qualidades próprias, né? Então, nos primeiros 3 anos, elas vão estar muito trabalhando com isso na pintura. Desde reconhecer as qualidades diferentes, como também como que elas se relacionam. Tem cores que são complementares, tem cores que são vizinhas, né? Umas são opostas, outras são vizinhas, então elas são semelhantes. Então, tem vários exercícios que a gente pode ir fazendo até fazer com que essas cores, depois, lá pelo 4º ano, por exemplo, 5º ano, né? Eu posso, na pintura, começar a fazer com que essas cores façam aparecer as formas. Por exemplo, no 4º ano, dos animais, né? Que é um estudo que eles fazem na antropologia, no estudo dos animais. Então, tu faz surgir a forma do animal
a partir da cor, né? E aí ele vai fazendo aquilo de uma forma ainda muito sonhadora, né? Depois, no 5º ano, essas cores elas vão estar sendo trabalhadas, por exemplo, na botânica, onde a luz se encontra com as trevas. Então, o amarelo e o azul vão criar o verde de uma planta que nasce entre a luz e as trevas. E aí ela vai criar essa planta a partir da pintura, por exemplo. Tá? Então, a coisa vai indo do arquétipo para o material, vamos dizer assim, para a presença no mundo físico. E no desenho, por exemplo, elas vão lá no 1º ano trabalhar com a característica e a qualidade de uma reta, né? E depois de uma curva. E como são características totalmente diferentes, depois eles vão fazer desenho de formas com essas retas e essas curvas. Então, eles estão pegando lá a matéria-prima do desenho, porque no desenho tudo é reta e curva. Então, é o essencial. Então, eles pegam aquele essencial e vão trabalhar com aquelas formas. Aquilo vai ter uma evolução, vai até lá no 4º ano, por exemplo, eles vão fazer essas formas se transformarem no nó, né? Nórdico, que tem a ver com a mitologia, e assim vai. E depois, essas formas vão se transformando até se tornarem objetos e paisagens, e luz e sombra, né? Então, de certa maneira, existe esse caminho em várias maneiras, várias formas. Assim como também, por exemplo, eles podem pintar quando eles estão estudando sobre os santos, eles podem fazer uma pintura com aquelas cores e fazer surgir o representante daquela história, São Francisco, com os animais, por exemplo, né? Enfim, aí tem muita coisa que se desenvolve, né? Mas claro que também a arte é tricô, crochê, né? O desenho, que vai se tornando cada vez mais também mais concreto. No início é um desenho bem sonhador, sonhador não, vamos dizer assim, bem arquetípico também, né? A figura, ela no início, lá no 1º ano, uma coisa grande, não é porque ela é grande necessariamente na natureza, ela é grande no desenho de uma criança pequena porque ela é importante ainda. Depois, o grande vai se tornando natural, né? Por exemplo, se deixar, eu fico falando aqui até meia-noite, então é melhor. Não, mas podem perguntar e só me digam, tá bom? Muito Serginho, obrigada. Sérgio, tem alguém abrindo o microfone? A Monique queria te fazer uma pergunta, mas ela precisa sair. E a Maria Cristina, é você que está com o microfone aberto, Cristina? não, foi o Christopher e a Laura. Cris, não sei se eu faço a Não, pergunta do Sérgio primeiro, da Maria Cristina primeiro. Ela pergunta, Sérgio, se você trabalha com todos os aspectos da perspectiva no 7º ano, como 1, 2 e 3 pontos de fuga. Desculpa, deu um pouco uma cortada. Pode formular de novo? Ela pergunta se você trabalha com todos os aspectos da perspectiva no 7º ano, Uhum. como 1, 2 e 3 pontos de fuga. Eu trabalho primeiro com 1 ponto de fuga, depois com 2 pontos de fuga, né? Mas eu não entro no 3º dentro do mesmo desenho, porque aí já é mas até daria também, mas geralmente nem dá tempo de fazer tudo, porque esses trabalhos ali, eles demoram muito elaborando. E é mais importante que eles consigam vivenciar aquele espaço e usar essas regras para que aquilo se tome forma, do que aprender todas as regras da perspectiva, entendeu? É bem o básico, na verdade, né? Mas claro que na medida que eles vão fazendo, às vezes tem um aluno que inventa de fazer uma coisa com 3 pontos de fuga, e aí ele quer saber como é que resolve. Geralmente eu atendo, né?
Sérgio, eu que sou a Cristina, muito bom te ver, sou de Ribeirão Preto, você me conhece, e é um prazer enorme estar te vendo aqui. Tá difícil aqui? Não, mas eu estou Tá te vendo, estou difícil. te vendo. Então, muito tempo. Isso aí. Olha Que só. bom. Legal. Que bom. Muito bom te ver, viu? Muito obrigada pela conversa aí. Obrigado. Serginho, Fala, Christoph. beleza? Tudo Queria fazer bom? uma pergunta assim do que tu, né, como professor de arte, já passou por várias, né, no Anabá, mas nesses últimos anos aí como professor de arte, encontra como o maior desafio. O maior desafio, Sei que é uma pergunta, né, que não é fácil de ser respondida, mas assim, de repente tu tem, assim, putz, é difícil fazer aquela turma trabalhar aquele tipo de desenho, enfim, fiquei curioso. aham. Eu acho que tem que estar sempre fazendo essa pergunta, né? Na verdade, eu poderia transformar essa pergunta numa pergunta que é: quando o desafio é muito grande, o que está acontecendo? Porque geralmente, a gente tem os desafios relacionados aos processos que eles estão passando. Então, a gente sofre um pouquinho junto, às vezes um aluno que está numa crise muito grande e tu não consegue pegar ele, né? E aí ele está sempre na tua aula fora, né? E esse é um grande desafio e a gente sofre porque a gente, na verdade, sente que está fora do nosso alcance, né? Aquele aluno ali, por exemplo. Mas, então, a gente poderia dizer que o maior desafio é esse, né? Que quando tu não alcança um aluno, quando tu percebe que tu tem algo na frente que a gente não chega nele, né? Ou ele não chega em mim. Então, talvez esse seja o maior desafio. Mas por isso que eu digo que essa pergunta a gente acaba sempre invertendo ela. Por que está sendo esse desafio? Aonde que eu não estou conseguindo pegar, né? E eu já descobri coisas, por exemplo, tipo, qualquer professor faz isso de uma forma ou de outra, mas é assim, de repente, eu vou para casa com aquilo, alguma coisa eu tenho que fazer e, de repente, eu proponho para ele uma coisa totalmente diferente do que os colegas estão fazendo, né? Fica um trabalho à parte. E, às vezes, a gente fica com medo de fazer isso porque, o que os outros vão pensar? Ou, né, pode acontecer até um processo assim de o professor dá para ele uma coisa, para nós outra, como é que é? E eu sempre tive umas surpresas de que, muitas vezes, esse caminho deu certo, né? Mas eu acho que, pensando agora, assim, eu acho que o maior desafio é quando tu sente que tu não alcança o aluno. Mas isso pode acontecer em qualquer classe, em qualquer ano, né? Claro, tem crises que são mais comuns, né, no 9º ano, por exemplo. Mas eu já sei, eu já entro lá sabendo que eu vou encontrar essa crise acontecendo, como no 6º ano também acontece. 6º ano, tu começa o 6º ano de um jeito e no 2º semestre é outra turma. É impressionante, né? Quase te botando para fora da sala se tu não tiver acordado para a coisa, né? Então, eu já sei que o 6º ano tem essa característica, mas agora, quando é um aluno ou alguns alunos que tem alguma coisa que eu não alcanço, aí é mais difícil. Legal, obrigado. Federica, você quer abrir o microfone para fazer a tua pergunta?
Vou fazer por ela. Ela diz assim, ó, nesse período de lockdown, muitas famílias se reinventaram com as próprias crianças, a depender da idade. Tenho recolhido depoimentos de pais por aqui, de um resgate muito forte da arte pictórica com várias técnicas. E ela pergunta qual o seu olhar em relação ao desenvolvimento destes jovens e o entendimento que eles buscam. Espera aí. Ela relacionou a pergunta com o que está acontecendo com esses jovens, que é... Dá para repetir ali essa frase? Ela diz que muitos pais têm falado para ela que estão resgatando nesse lockdown, né, essa arte pictórica, várias técnicas da arte pictórica, Tá, né, independente da idade, é isso que eu estou entendendo. E tá. qual que é o seu olhar em relação ao desenvolvimento desse jovem e o entendimento que ele busca? Então, para mim, para situar essa resposta, né? Para mim, quando aconteceu a pandemia e a gente teve que parar a escola, né? Para mim, era natural que as aulas de artes iam ter que esperar para quando a escola voltasse, né? Só que o tempo foi passando e a gente começou a perceber, opa, esse troço vai demorar. E aí eu percebi que, de fato, principalmente os jovens precisavam muito de uma atenção nas artes. E aí eu passei a dar aula todo dia. E, claro, não todo dia para a mesma turma, né? Mas a gente tem toda semana, eles têm tarefas e têm aulas. E o que eu percebo é que a gente deveria tentar fazer o máximo possível para eles estarem desenhando, pintando, fazendo arte gráficas, fazendo... porque eles precisam, primeiro, sair da frente da tela, né? E segundo, eles precisam, justamente na adolescência, eles estão precisando das relações. E se eles não têm essas relações, eles precisam ser ajudados a não ficar em si mesmados, não ficar fechado em si mesmo. Porque aí a coisa fica séria. Porque imagina, num período onde eles estão querendo sair de casa, ficar longe do pai e da mãe, ficar com a turma, ter que fazer justamente ao contrário, ficar dentro de casa, sem encontrar com a turma e ainda com o pai e com a mãe. Que, graças a Deus, a gente tem uma comunidade onde essas relações com os pais são geralmente muito boas, mas é uma coisa da natureza que ele precisa desse espaço fora. É justamente agora. Então, a gente precisaria ajudá-los com atividades artísticas, e agora mais do que nunca, para eles poderem sair da frente da tela e poderem sair de si mesmo. Então, por exemplo, eu fiz várias propostas onde eles tinham que ou observar plantas, ou observar algum trabalho, né, ou criar alguma coisa, enfim, tinham que olhar para o mundo, olhar para... Não sei se eu respondi, né, a pergunta dela, para mim, ela fala sobre a questão do que é importante para o desenvolvimento desses jovens, né? Eu vejo um pouco é isso que eu falei, e logicamente que ele precisa, porque está num período de desenvolver o seu discernimento, né? Ele precisa ser ajudado também numa situação dessa, a ver que ele não pode ficar só criticando e ele tem que fazer também. Então, não é só fazer arte, mas é lavar louça, é enxugar louça, é dobrar sua roupa, né? Então, isso tudo está dentro desse processo.
Eu acho que tem só mais uma pergunta aqui da Fernanda. A Federica diz que você respondeu sim, e ela diz grazie. E a Fernanda Marchiori diz que tem sido maravilhosa essa inserção da arte na quarentena por parte da escola, que as aulas têm nutrido muito, especialmente para os adolescentes. Que coisa bonita, né, Sérgio? Que bom, é um bom retorno. Uhum. É bom saber, porque realmente a gente não consegue ter muita noção, porque apesar de que pelo WhatsApp, né, eu tenho um grupo com cada turma, né, que eu dou aula. A gente montou um grupo. Então, a gente faz muita troca, mas realmente essas trocas são muito superficiais, né? E nem é com todos também. Então, um retorno sempre ajuda a gente a ter um pouco mais de segurança que está indo, que está. Mesmo assim, eu vou dizer, é bem precário a situação. A gente está diante de uma situação onde as coisas estão acontecendo graças à disposição de uma porção de gente, né? Dos pais, deles mesmos, né? Porque imagina, tu tem uma... Eu, quando dou aula na minha sala de aula, eu estou com eles ali o tempo todo, eu estou vendo o que eles estão fazendo, eu estou respondendo perguntas, eu estou dando palpite, eu questiono, né? É um processo interativo. Agora, desse jeito, é muito precário, né? Fora o material, né? Que é mais uma luta, né? É um Então, desafio, né? Mas eu acredito que escutar isso que a Fernanda traz deve ser um alento, né? Saber que os mas eu esforços... hoje me sinto muito mais, visualizando muito mais coisa dentro desse caminho aí, desse mecanismo, do que eu estava originalmente, né? Hoje Uhum. eu vejo, nossa, já cada vez tem mais possibilidade. Eu não consigo, eu vou dizer que até para preparar aqui essa palestra, ó, foi suado, porque eu estou lotado, lotado. E eu mesmo quero fazer as coisas e tenho que fazer. Porque eu não vou passar uma tarefa, uma proposta, se eu não fiz antes. Né? Então, eu estou trabalhando por eles, por mim, e ainda preparando coisa, como é que eu vou fazer, como é que eu vou ensinar, como é que eu vou mostrar. Vai ser aqui no quadro, vai ser no PowerPoint, vai ser um vídeo, ou né? E o material, e olha, é uma loucura. Mas eu tô bem entusiasmado, na verdade, sabia? Que bom. É muito Bem bom te mais do que eu ouvir. estava. Muito bom te ouvir. Estou fazendo, acho que o contrário, em vez de ficar cansado, eu estou descansando. Eu fiquei cansado bem no começo, digo, meu Deus, essa história de computador vai dar um cansaço. Aí fui entrando, fui entrando, fui entrando. Hoje eu estou quase descansado. Que bom. Agora o pessoal não está mais se manifestando ali no chat. Eu queria, então, novamente, né, te agradecer imensamente por dividir todo o teu conhecimento, experiência, seu tempo aqui com a gente. Foi muito legal. Teve uma sugestão ali, não lembro mais a pessoa, mas falou que a gente poderia ter um curso seu. Eu acho também. Para elaborar um curso, vai precisar de mais tempo. De Não, eu repente a sempre gente trabalha gostei. nessa ideia. Eu sempre gostei e nunca tirei dos planos fazer curso. Muitos pais me perguntam, puxa, podia dar. Eu tenho um plano que até hoje não consegui fazer, oficinas de estilogravura para poder trabalhar imagens, até para colocar no Colibri, né? Coisas assim que a gente Uhum. está... Então, mas só que não dá. Então, não desisto. Vamos ver, quem sabe, no ano que vem, quem sabe no outro. Então tá ótimo, Não pode ter um segundo momento né? Eu acho que é também? uma possibilidade. Tipo, segundo momento, como? Um segundo encontro, encontro. Um uma segundo encontro. continuação, segundo Continuação. encontro. Ah, olha, eu tenho que ver. A minha agenda... Não sei se o pessoal que me pediu fazer palestra de Micael ainda quer, mas o negócio está
Tá meio, minha agenda está meio cheia. Mas tudo bem, eu acho que são ideias, são ideias. Eu quero dizer também, né, que o professor Sérgio e a professora Márcia estiveram no 11º ano e foi unânime, assim, né, os pais agradecendo muito ao trabalho deles, né, de todos os professores da arte, né, e foi muito especial, assim, o retorno, né, e vocês precisam ver, assim, né, quem não tem os filhos recebendo ainda a aula deles, assim, precisa ver o que eles fazem, gente. Eles preparam, assim, todo um kit para a gente ir na escola buscar, vem tudo ali super organizado, né? Argila, papel, conforme o trabalho vem o material, né? Como eu digo, não dá para dizer que a gente não vê o amor naquilo tudo ali, né? É muito especial, é muita gratidão mesmo. Também quero agradecer os retornos lá da reunião, foi muito bom ouvir vocês, porque, como eu falei, a gente sempre tem dúvida, né? Então, foi muito Então, acho bom. que é isso, pessoal. Agradecendo, então, agora a todos que ficaram agora até o final, a todos que já passaram por aqui. E vamos tentar se encontrar de novo na próxima terça, dia 1º, com a Kátia Severino. Então, desejo a todos uma boa noite e até breve. Obrigado. Sérgio, muito obrigada. Para vocês todos, boa noite. Boa noite.